Salve, fiel, salve, nação corintiana, segundona, muita informação importante do Corinthians, informação sobre o mercado da bola. Fabrício Angileri deve ser o novo lateral esquerdo do Corinthians. O Corinthians, enfim, deve acertar aí a primeira contratação da temporada. Tem os bastidores do empate de ontem contra o Guarani em 2-2. A torcida ficou meio na bronca e cobrando o time para quarta-feira. Quarta-feira a decisão, o Corinthians precisa de uma vitória para avançar à próxima fase da Libertadores. Estão confiantes para essa partida? Tudo sobre o Timão, bastidores e muito mais a partir de agora, mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem demora, vamos reagir aí. Vamos reagir a ESPN Brasil, o Jogo Aberto e o Nicola trazendo as últimas informações do Timão. Tá só uma olhada. Obrigado, viu? Do Palmeiras a gente vai direto para o Corinthians, o clube que conquistou a melhor campanha nessa primeira fase da competição. Isso quer dizer, hein, Vlad, que se o Corinthians for avançando, vai decidir sempre na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é muito forte. Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que enfrenta o Mirassol nas quartas de final e o técnico Ramon Dias e também o auxiliar Emiliano Dias falaram muito a respeito da importância do Corinthians ter conseguido terminar com a melhor campanha geral e poder decidir na Neoquímica Arena. Paulistão, que é muito difícil, porque tem jogos muito apretados, são times que se vêm preparando hace 2 meses para esta competición. Entonces no sabíamos que íbamos a tener mucha dificultad. Sabía que era difícil, mas no hallaba que era tanto. Es un partido difícil. A gente ya sabía que iba a ser un partido duro. Por ahí no supimos defender el 1-0 y con un error puntual, ellos llegaron al empate. Yo tengo que agradecer a la gente cómo acompaña al equipo, cómo lo ayuda, cómo confía en el equipo. La planificación la tenemos, vamos a ver la recuperación del equipo, de los jugadores, sabemos de la importancia que es jugar unos cuartos de final, porque hemos hecho mucho esfuerzo para llegar acá. O Corinthians que agora se prepara para enfrentar a Universidade Central da Venezuela na quarta-feira na Neoquímica Arena pela fase preliminar da Libertadores. Precisa da vitória para avançar de fase e enfrentar o vencedor de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. Para essa partida o técnico Ramon Dias não terá o jogador Ranieri, que está com um machucado, vai ficar um tempo fora dos gramados e ele pode optar por 3 atacantes e colocar o Thales Magno, que é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, como titular e modificar o esquema que ele vinha usando anteriormente de 4-4-2. Lembrando que o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, esteve ontem na Neoquímica Arena para observar o Memphis Depay, vai fazer uma convocação agora em março e também estará na quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela. Para finalizar, Bruno, novidades fora dos campos. O Corinthians pode contratar o lateral esquerdo Angileri, de 30 anos, argentino, que está no Getafe. A informação foi publicada pelo César Luiz Melo e confirmada pela reportagem que o Timão está muito próximo de trazer o primeiro reforço para 2025. Volto com você. É verdade, hein? Corinthians ainda não contratou ninguém para essa temporada. Claro, fez um mercado forte na reta final do ano passado, mas o Vlad já trazendo um nome pra gente. Agora... Uma conversa nossa, né? Então acredito que a gente já sabe tudo que tem que mudar para quarta-feira. Hoje a postura já foi melhor. A arquibancada já mandou o recado. Ninguém vai admitir, mas é aquele jogo que você administra e já pensa no próximo, o grande duelo da Libertadores. A Universidade Central da Venezuela, ok, não é um grande time, não tem tradição, mas o Corinthians quer passar de fase, não importa quem é o adversário. E ontem tem alguma lição, tem alguma coisa positiva, ou esse jogo realmente foi só para encerrar a primeira fase, já que o Corinthians termina com a melhor campanha e vai decidir em casa agora contra o Mirassol? A lição que ficou ontem, ficou bem nítido pelo caso da movimentação do torcedor, porque o Corinthians precisa urgentemente de 2 zagueiros. Mais 2? Não, eliminar alguns que não têm condições de estar lá, que é o caso do Félix Torres e também do Kaká. Ontem, o que eles entregaram parecia uma loucura. Toda a bola que chegava até os dois, eles devolviam pro Hugo. Mas esse meio tempo encontrou o João Pedro, hein? Sim, a marcação também do Guarani, ela ficou
sob pressão. Então, sob pressão, você Tem o quebra essa Gustavo bola. Henrique, que tá voltando agora. E também vou te contar, viu? Mas a verdade é que Como muita você está gente... exigente. Porque muita gente ontem lá também, que eu fui assistir o jogo, né, de perto, lá no Camarote Fielzone, aí muita gente falou pra mim assim, Ronaldo, você lembra do Embu e do Baré? Eu falei, o Embu e o Baré jogam mais que esses caras aí. Dá pra voltar ao passado e ver que o Corinthians precisa urgentemente. Ah, mas é começo de temporada. Mas a bola pegar na canela, num gramado como tem o Corinthians lá, é impressionante. Manda um beijo pro Léo Riso também, Riso, esse que a cavalo. gente ama. Agora o Corinthians, no Paulistão tá tudo certo. Tudo. Não dá pra reclamar. Não. Vamos ver agora na próxima fase. Se ganhar esse jogo da Libertadores, já passando para a próxima, vai enfrentar um equatoriano. Ainda não sabemos qual será, provavelmente o Barcelona. O Corinthians tem tudo para ficar tranquilo também e para seguir no campeonato estadual. Até agora, para você, não apenas pelos números, mas pelo futebol apresentado, o Corinthians foi o grande destaque dessa primeira fase? Sobrou, né? Pelo menos em casa. Porque ontem também, com o apoio da torcida, depois de 2-1, a torcida da forma que empurrou esse time, o time responde. Então acho que o mais legal dessa competição do Paulista é que o Corinthians vai ter a oportunidade de resolver em casa. E a torcida vai fazer a diferença. Porque o ano passado, o vexame que foi, logo no final começou a despontar, mas com a força da torcida também. E ontem ficou provado que a torcida joga. A torcida joga, empurra o time. Então é a diferença do Corinthians e nessa competição foi o torcedor também. Boa, Rona. Agora, Sobre o Corinthians, que enfim fechou o seu primeiro reforço para 2025. O Timão era o único clube da Série A ainda sem contratações nessa temporada. O acerto, o reforço é Fabrício Angeleri, argentino de 30 anos de idade, que acaba de rescindir seu contrato com o Getafe e chega como lateral livre para defender o Timão. O Angeleri até tinha outras propostas da Major League Soccer dos Estados Unidos, mas acabou sendo convencido pelo Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. A dupla que comanda o Corinthians teve um papel importante nessa negociação. Timão vai pagar cerca de R$800 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas por um contrato que terá duração de pelo menos 2 temporadas. O Angeleri é aguardado nos próximos dias, precisa ser registrado até sexta-feira. Afinal de contas, a janela de transferência para atletas que vêm do exterior se encerra agora e só reabre na metade do ano. Só para completar em relação ao Corinthians, Timão que ao empatar com o Guarani, garantiu a melhor campanha entre todos os times da primeira fase e dessa maneira assegurou também vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Só para lembrar que o Paulistão dá 5 vagas a times paulistas, tá? Os semifinalistas, além do quinto time, além do time com a melhor campanha entre os não semifinalistas. Ainda que o Corinthians seja eliminado pelo Mirassol, ninguém terá melhor campanha do que o Timão entre aqueles que não foram para as semifinais. Até por isso, o Corinthians, que no ano passado sofreu demais para conseguir a vaga na Copa do Brasil desse ano, já tem garantida a primeira vaga da Copa do Brasil via Campeonato Paulista. A saideira em relação ao Timão, Corinthians fechou um patrocínio com um aplicativo de gás. Esse patrocínio vai ficar no meio do peito da camisa, assegurando mais dinheiro. Timão que agora pega o Mirassol como mandante, antes, porém, faz confronto contra a Universidade Central pela Libertadores da América, os 2 próximos jogos na Neoquímica Arena. Sobre o Corinthians, que pode emprestar mais um jogador, e de novo para o Ceará, depois de acertar um empréstimo com o Pedro Raul, que ficará no vovô até dezembro. Corinthians e Ceará discutem o empréstimo do volante Charles, que havia sido comprado no ano passado do Midland em operação de 1.350.000 euros. Charles até teve alguns momentos de destaque na temporada passada, 7 jogos nessa atual temporada, mas está longe de ser um protagonista. Inclusive tem perdido um pouquinho de espaço, especialmente depois da volta do Maicon. Jogador de 28 anos de idade, que tem autorização da comissão técnica para ser emprestado. O modelo é que seria um pouquinho diferente. O Corinthians cedeu Pedro Raul de graça, pagando parte dos salários. Em relação ao Charles, a ideia do Corinthians é ter uma compensação financeira, e com o Ceará assumindo 100% dos vencimentos, caso contrário, não existirá acordo. Importante lembrar que o Charles já passou pelo Ceará, foi entre as temporadas de 2020 e 2021. Foi também que acabou sendo vendido para o Midland da Dinamarca. Só é importante relembrar que por conta da enorme dificuldade financeira, por mais que ceda jogadores, o Corinthians não tem conseguido fazer reposições. Então a verdade é que o elenco do Corinthians vai diminuindo. Assim como, por exemplo, aconteceu quando o Fagner foi negociado por empréstimo com o Cruzeiro.
Não houve a chegada de um novo jogador. Quem tem sido aproveitado por ali é o Léo Maná. Pedro Raul vai embora e não vai haver uma reposição. Ramon Dias precisa se contentar com os jogadores que lá estão e assim que vai funcionar, exatamente por conta da questão financeira alvinegra. Está muito paciente, está tudo muito estranho. Está tudo uma paciência, né? Que nem Jó teve. Você pegar o livro de Jó, no início, Jó amaldiçoou a vida dele, amaldiçoou tudo. O Jó estava injuriado no início do livro dele. Então, a paciência de Jó. Vai ver se ele foi paciente. Ele tinha fé, paciência é outra coisa. Agora, a torcida do Corinthians está com uma paciência, né? Não, Maná, o Maná, calma, não fala assim do Manazinho, ele é base, ele é terrão, ele é cria do terrão. Ô, filho. O Corinthians não teve paciência, a torcida não teve paciência com o Coelho, Eduardo Ratinho, Edson, sabe quantos aí? Só vocês me lembrarem, entendeu? Nem o César Prates que jogava, o César Prates é um craque do lado do... O César Prates, que eu vi jogar, que eu não tinha paciência com o César Prates, que até passou pelo Real Madrid, o César Prates jogou no Corinthians, é um craque perto do Maná. Cara, o Maná não sabe atacar, não sabe passar, não sabe posicionar, não sabe marcar, ele não sabe nada. E aí, porque aí você resolve renovar com o Maná. Eu sei que eu mudei de assunto, vou falar do esquema do Ramon. Mas não tem como não falar sobre o Maná, velho. O jogo de ontem, tudo em cima dele. Tá, aliás, todo jogo que ele joga, né? Todo jogo. Então, velho, assim, tem umas coisas no Corinthians que, sério, chegam a ser estranhas, entendeu? Chegam a ser estranhas, porque eu não entendo. Você renovar com o Maná antes de começar a temporada. Ai, podemos perder o Maná. O que o Maná fez? Toda vez que ele entrou, ele foi mal. Não, mas vamos renovar com ele, contrato longo. Vamos lá, Maná. Não é brincadeira. Renovaram com contrato longo com o Donelli. Cara, o Donelli nós já vimos. Segue a vida. O Donelli, o Júlio César não foi goleiro do Corinthians por muitos anos, porque a gente viu que não dava. Por que você acha que o Donelli vai dar goleiro? O Donelli é pior que o Júlio. Ou eu estou enganado? Se o Júlio César fosse o goleiro do Corinthians na Libertadores, a gente não tinha nem ganhado a Libertadores. E nem Mundial, nós teríamos até hoje, estaríamos hoje no jejum ainda. Sabe, gente, deixa o like aí, 2.000, muito obrigado pelo carinho da audiência. Não dá, tá? Não dá para o Corinthians... Ó, tem algumas coisas que vai nos lascar e nós vamos perder a temporada, tá? Anota aí o que eu estou dizendo. Porque esses tipos de jogadores que você tem no elenco, uma hora você vai ter que usar. E quando você vai usar, vai ser na pior hora. Moacir, pênalti, estamos eliminados da Libertadores. Alexandre Lopes, falha, estamos eliminados na Libertadores. Eu sou Corinthians, meu irmão, eu lembro de tudo. Esses caras vão fazer cagada, tá? E o Corinthians vai ser eliminado e a gente vai se lascar. Por quê? Porque a diretoria renovou, entendeu? Eu critico o Fagner há 3 anos. Mas eu também não sou burro de aceitar que você pague 500 mil para um clube rico por mês para o Fagner jogar lá. É inaceitável. Entendeu? Tá tudo errado. O Pedro Raul, ele está pagando 335 mil reais por mês para o Ceará. Não foi tão gostoso, foi menos ruim. Né? Todo mundo comemorando e tal. Não é tão motivo de comemoração. É o menos ruim o que aconteceu. E o Moacir era melhor que o Maná também. Uma Suti aí tá certo. Entendeu? Então, velho, você renova com o Fagner por 2 anos, Maná por 5, aí manda o Fagner pro Cruzeiro, a gente fica com o Maná, vende moleque promissor e toma agora atrás de um lateral de 30 anos que não joga 9 meses. Esse é o Corinthians, velho. Esse é o Corinthians, entendeu? Então, assim, tá uma passação de pano, né? Tá uma passação de pano. Aí existe uma milícia para me queimar com
com a torcida, para a torcida não vir aqui para ouvir as verdades, né? Sendo que eu acerto tudo. Olha o Andileri aí. Quem que trouxe o Andileri? Quem que falou na sexta-feira que o Corinthians deu um checkmate para resolver no final de semana? Entendeu? É que não tem nada errado, meu amigo. É que, na verdade, os caras têm medo que aqui se fala a verdade. Os problemas do Corinthians é diretoria, Ramon Dias, Emiliano, Fabinho. Virou uma várzea, um time de amigos, não tem liderança. Tá? Não tem. É que ainda, quando liberarem eu para contar umas coisas, eu vou contar. Tá? Não tem liderança, tá? O Ramon Dias e o Emiliano não tem pulso firme. Só se for com o Palácios. Porque com o resto, meu amigo, não tem. Não tem. Tá? Não tem. Então, é bom a torcida abrir o olho e digo mais, hein? Não se iludam com a goleada de quarta-feira. Porque quarta-feira é obrigação, tá? Entendeu? Se eu sou líder da torcida na arquibancada, eu gritaria: quarta-feira é obrigação. E quando terminasse o jogo, eu cantaria, né? Não fez mais que a obrigação. Não fez mais que a obrigação. Sabe por quê? Porque esse time do Corinthians é um perigo. Eles são imaturos. Se golear na quarta-feira, vai mole para outra quarta-feira contra o Mirassol. Porque na cabeça deles, qualquer coisinha boa que a torcida fica alisando, né, passando a mãozinha na cabeça, qualquer coisinha boa que acontece, eles acham que ganharam um título já. Vocês não ganharam nada. Hugo Souza, você não ganhou nada com a camisa do Corinthians. Você pode ter ido bem, agradece, é um baita goleiro, entendeu? Ok, mas não ganhou nada. Entendeu? Agora, se vocês acharem que a goleada de quarta-feira é que nós temos um timaço que vai ganhar tudo em 2025, depois não diga que eu avisei. Na quinta-feira, na sexta-feira já estão em podcast, já estão aí por aí em festinha. Aí você vai ver Mirassol no sábado, que eu acho que passa, mas o meu medo é Barcelona de Guayaquil, porque eu já tenho informações. Entendeu? Então, velho, quarta-feira, meu amigo, é obrigação, tá? Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando um pouquinho do Corinthians aqui com vocês, o Corinthians que empatou diante do Guarani na Neoquímica Arena nesse domingão, né, por 2-2, a torcida no final do jogo até cobrou o time, né, porque quarta-feira é decisão, o Corinthians não pode vacilar na quarta-feira, porque senão fica fora, né, com um fraquíssimo time da Universidade Central. O Corinthians deveria ter ganhado lá na Venezuela, mas não conseguiu, terminou empate, e o Corinthians precisa da vitória agora para seguir na próxima fase da Libertadores. Informações sobre o mercado da bola, né, o Corinthians que estava num desacerto aí na contratação do Fabrício Angeleri, tem novidade hoje. O Corinthians deve acertar aí, deve anunciar nos próximos dias a contratação do primeiro reforço da temporada. Fabrício Angeleri deve ser aí o novo lateral esquerdo do Timão, aí o Corinthians, que fez uma proposta de empréstimo. O Getafe aguardou um pouco porque tinha algumas outras propostas, mas o Corinthians subiu a oferta, segundo o jornalista César Luiz Merlo, ele que trouxe a informação. O André Hernan também confirmou a informação que o Corinthians deve ter aí a confirmação do acerto com o Fabrício Angeleri nos próximos dias. Essa é a informação. O Corinthians que não fez contratações até o momento na temporada, então espera aí a oficialização desse acerto para o Corinthians concretizar o primeiro acerto de 2025. Vocês gostam desse nome? Deixa aí abaixo a sua opinião, seu comentário, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!